próximos passos da polêmica que envolve a alta do imposto sobre operações financeiras. A gente já contou aqui, viu, João Pedro, que o presidente da Câmara ontem falou: olha, ou me apresentam uma alternativa para isso, ou eu vou pautar a derrubada do decreto. E que vai acontecer em termos de planejamento do Congresso nos próximos dias, hein, João Pedro? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Olha, o grande ponto dessa situação é que o governo está praticamente com a faca no pescoço, viu? Isso porque ou apresenta essa alternativa, ou apresenta essa alternativa, não tem outro tema. Por quê? O presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, né, os dois presidentes deram um prazo de 10 dias para que o governo apresente essa nova medida relacionada ao IOF, ou se isso não for apresentado, vai ser votado um projeto que já está dentro do Congresso Nacional, ou seja, o governo não tem para onde correr, tem que apresentar alguma situação a respeito desse assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem desabafou, disse que, por enquanto, servir ao governo Lula é um enorme desafio, mas também é muito interessante. Essas foram as palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele disse que é muita exposição, de fato, por estar neste cargo, mas que ele gosta dessa exposição. O fato é que a gente segue acompanhando essa situação, o governo diz que não tem alternativa, mas outros membros da equipe econômica dizem que esse assunto já começa a ser estudado ali nos bastidores, mas até agora o que se sabe a respeito desse assunto é que provavelmente a Câmara, o Senado vão votar esses projetos, ou um desses 22 projetos que estão na pauta já do Congresso Nacional, e vão mudar a situação do IOF. E aí a gente vai ter uma série de consequências, bloqueio, contingenciamento de despesas na casa de 20 bilhões de reais, e isso obviamente vai pesar bastante nos investimentos, entre outras questões relacionadas ao governo federal. O fato é que o Congresso tem se preocupado muito com essa situação do IOF, alega exatamente que o aumento dessas operações de crédito ou o aumento desse imposto eleva também, dificulta as operações de crédito, que obviamente tem gerado problemas econômicos para investimentos no exterior. A gente vai continuar acompanhando esse prazo de 10 dias dado pelo Congresso Nacional para que o governo apresente uma alternativa, mas o fato é que até agora o governo não fala no que será ou não apresentado. Obrigada ao João Pedro Melo, direto ao vivo de Brasília. Cláudio Humberto, a gente quer bastidores dessa história, porque o tom usado ontem por Hugo Motta, naquele pronunciamento de manhã, não é um tom usual do presidente da Câmara, né? Ele é sempre ali bem sabonete, né? Por um lado, por outro, e dessa vez ele foi mais incisivo. Azedou mesmo a coisa, Cláudio? Azedou um pouco. Tem alguns sinais interessantes. Por exemplo, o presidente Lula teve esses dias na Paraíba. Quem é que não estava lá? O deputado paraibano Hugo Motta, presidente da Câmara. O presidente Lula foi lá meio que, né, para pousar ao lado do presidente da Câmara, dar ali tentar ali manter o seu rabo preso. Não funcionou. Porque é muito maior, muito mais forte a pressão dos deputados federais. Afinal de contas, ele é presidente da Câmara, precisa refletir exatamente esse sentimento da casa. É um pouco isso. Eu não diria que há um rompimento, um distanciamento, mas é como se tivesse caído a ficha, no caso dos dois, né? Tanto de Hugo Motta quanto de Davi Alcolumbre. E eles dão demonstrações de que jogam juntos nisso, né? É como se estivesse fazendo ali um jogo combinado do poder legislativo, tentando de alguma maneira se impor a essa malandragem, como foi classificada hoje no editorial do jornal Estado de São Paulo, a iniciativa malandragem do presidente Lula de baixar esse decreto para ver se o Congresso fechava os olhos e aí ia seguir adiante, muito embora o decreto seja considerado completamente inconstitucional, ilegal, porque se aproveitou exatamente de um imposto regulatório, como você mesma, Thaís, já explicou aqui isso antes, para aumentar a arrecadação. Isso é inconcebível, porque o aumento de impostos tem que obedecer ao princípio da anualidade, ou seja, tem que ser aprovado no ano anterior à sua vigência e, além do mais, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, não pode ser de uma canetada do presidente da República. Essa malandragem toda foi exagerada, né? E até porque o governo fez da pior maneira possível. Inclusive, o ato final, digamos assim, de tudo isso foi o ministro da Fazenda promover um jantar ali com os presidentes da Câmara e do Senado para botar uma pressão em cima.
Isso pegou muito mal, né? Aquilo ali não foi uma conversa amigável, foi uma conversa para tentar se impor. E aí os dois, o presidente da Câmara e do Senado, disseram, epa, aqui não, né? E foi quando ele ouviu a história do prazo de 10 dias para ele apresentar, olha, o máximo que podemos fazer é dar uma chance para que o senhor ministro apresente uma alternativa, porque se não apresentar, teremos que votar. E aí, se votar, o governo conta lá com aqueles 100 votos em 513, e aí deve sofrer uma derrota acachapante. Esse jantar, inclusive, era para ser segredo. O ministro da Fazenda, segundo informações que eu tenho de bastidores, tinha condicionado, colocado essa condição, né, tinha imposto mais isso, né, que era para ser segredo. Só que um deles vazou, ou os dois combinaram vazar. O fato é que vazou, né? E acabou pegando muito mal para o público interno do Senado. O presidente do Senado teve que demonstrar aos senadores que não está ali de conversinha escondida com o ministro da Fazenda, né? E também o presidente da Câmara. O clima não é muito bom, sobretudo para o ministro Fernando Haddad, que é muito curioso, né? A gente viu agora há pouco o ministro falar em sofrimento. Ele empurra goela abaixo o maior período, o período de mais cruel taxação da história recente do Brasil, com impostos absurdamente elevados, tudo isso para bancar as despesas do governo que não para de gastar. Né? Em vez de cortar despesas, eles aumentam os impostos para cobrir as despesas que eles querem fazer. E o presidente Lula contando lorota, mas o presidente Lula, esse negócio já ficou cansativo, né? Quase 3 anos depois de posse, 2 anos e meio de governo, continua dizendo que a culpa é do governo anterior, que aliás entregou a gestão das finanças ao atual governo do presidente Lula com superávit. E o que a gente vê é um rombo histórico nas contas públicas. É preciso que uma questão mais estruturante, né, venha a ser discutida para reduzir esse déficit. E começa pelo corte de despesa mesmo do governo. Né? Tem que se gastar o que se arrecada. É simples assim. Né? Enfim, vamos aguardar para ver, mas o clima não é bom para o governo. Nunca foi tão ruim para o governo no Congresso Nacional. Ô, Cláudio, Thaís, agora mudando um pouco de assunto para uma coisa autoastral que está agitando